Olá, como vai? A paz do Senhor? Eu sou o missionário Marcelo Souza, da Comunidade Católica Mãe do Redentor. Quero convidar você para, nos próximos 30 minutos, ficar comigo aqui no programa Resgate, que está começando agora. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua oração, por você estar conosco, você que está chegando hoje pela primeira vez assistindo o programa Resgate, ou você que já nos acompanha há algum tempo. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. O objetivo do programa Resgate é levar até você a palavra de Deus, fazendo com que você sinta paz no seu coração. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, lá no versículo 10, que vai contar a história da primeira multiplicação dos pães. Você já ouviu, com certeza. Jesus se reúne com os seus discípulos para pregar o Evangelho e lá estava um grande número de pessoas doentes e num determinado momento Filipe pergunta para Jesus, aliás, não só uma pergunta, mas também um desafio: mestre, melhor dispensar o povo, já está ficando tarde e já não temos mais como alimentar esse povo. Jesus então disse: vocês devem dar de comer a esse povo. André, mais observador, disse: olha, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Isso está lá no versículo, a partir do versículo 13. Jesus então disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Então retrucaram eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimento. Versículo 14 diz assim: Jesus disse aos discípulos: mandai-os sentar, divididos em grupos de 50. Assim o fizeram e todos se assentaram. Então Jesus tomou o pão, os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que servissem ao povo. E todos comeram e ficaram fartos, e do que sobrou recolheram ainda 12 cestos de pães. Queridos, uma mensagem de Deus para a sua vida, nesse momento em que você está diante desta televisão. Observe que a visão que se apresentava naquele momento era de escassez, ia faltar comida. A palavra do Senhor em João, no Evangelho de João 6, é um pouco mais profundo no detalhe, diz que aproximadamente 15 mil pessoas, só de homens 5 mil, você bota aí o dobro, mais as mulheres, mais 5, coloca que cada um ali tenha pelo menos uma média de 2 filhos, você bota isso na ponta do lápis, vamos fazer por baixo aí, bota aí 14 mil pessoas, 5 pães, 2 peixes. Existem 2 formas de você olhar o seu problema. Jesus ele deixou isso muito claro nessa passagem. Filipe diz assim: Senhor, é melhor dispensar o povo porque nós não temos dinheiro para comprar comida para todo mundo. André viu de outra forma: nós temos 5 pães aqui, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Veja, é o mesmo problema, só que visto de ângulo diferente. Filipe viu o problema, André viu a solução. Me faz lembrar também a história de dois vendedores de uma fábrica de calçados do Brasil. Os 2 foram contratados como vendedores e eles iam para a Índia para vender chinelo e sapato. Mas nenhum dos 2 vendedores, um não sabia do outro, um não sabia que o outro ia. Foram no mesmo tempo, na mesma época, mas em voos diferentes, ficaram em locais diferentes,
mas ambos viram o mesmo problema. E chegando lá, o primeiro vendedor olha e vê todo mundo descalço. Naquela cidade, o povo todo andava só com aquelas vestimentas, aquelas túnicas, descalços. Ele então passa um fax para o Brasil, dizendo o seguinte para a empresa: suspenda o pedido de sandálias e de sapatos, porque aqui ninguém usa sapato. O outro vendedor, o mesmo que foi junto com aquele outro primeiro, viu aquela mesma cena e mandou um fax dizendo: dobre o pedido de sandálias e dobre o pedido de sapatos, porque aqui ninguém tem. Então eles vão ter o mesmo problema visto de ângulos diferentes. Queridos, e eu falo de maneira muito especial para você que está passando por um momento difícil. Nenhuma provação é para destruir o homem, mas para amadurecê-lo. Você, diante de uma situação difícil, você sai muito mais experiente. Dói, e dói muito. A vida nos ensina isso, mas a gente compreende também que, dependendo da visão, ou essa situação que você está passando vai te derrubar, ou você vai ficar de pé para enfrentar coisas ainda maiores e receber bênçãos ainda maiores. O primeiro passo é reconhecer Jesus como único Senhor da sua vida. Ninguém mais pode trazer a paz para você senão Jesus. Cura, existem vários movimentos de cura, até paracetamol, ibuprofeno, dipirona, também cura dor. Então, eu estou usando essa forma com você para dizer assim, que tudo pode curar, mas somente um pode trazer a você a salvação e a paz que você precisa: Jesus Cristo. Eu olhei para o problema, eu creio em Jesus Cristo como único Senhor da minha vida, o único que pode resolver o meu problema. Resolvido isso, essa questão interna, eu posso olhar para o problema e dizer assim: eu vou em frente. Eu vou até dizer uma coisa para você. O meu filho me fez algumas perguntas, ele é só uma criança, e ele me perguntou outro dia a respeito do medo. Por que a gente tem medo? Não era para ter medo. E eu falei assim para ele: porque criança se sai com cada uma que a gente fica, tem hora que, né? Ele perguntou outro dia por que o cachorro tem rabo. Eu até hoje não sei por quê, né? E ele perguntou, são perguntas de criança. E ele perguntou, por que a gente sente medo? Não era para sentir medo. Eu disse para ele: filho, o medo é um monstro invisível que chega perto da gente assim, ó, e faz, e aí a gente olha para ele e diz assim: nem tenho medo de você. E ele sai assim, vou embora, não consegui assustar ninguém. Ele deu uma risada gostosa e depois eu fiquei pensando comigo: eu preciso colocar em prática isso que o meu filho acabou de me ensinar, com a pergunta dele: por que a gente tem medo? O medo de Filipe era que o povo passasse fome, mas a esperança de André é que tinham 5 pães e 2 peixes. E você hoje, você tem 5 pães na sua frente. E aí você diz: Marcelo, os pães que eu tenho não servem para nada. Olha, o primeiro pão, dívida. O segundo pão, casamento destruído. O terceiro pão, depressão. O quarto pão, uma enfermidade na família ou com você. E o quinto pão, falta de paz. 5 pães, você diz: é isso que eu tenho. 5 pães. E os 2 peixes? 2 tainhas? Não, 2 manjubinhas. Aquela coisinha desse tamanico assim, ó. Não dá nem para tirar gosto. Desse tamaninho. Você tem 2 e já estão até passando o tempo. Você diz assim: Marcelo, eu só tenho isso. 5 pães, que são os meus 5 problemas, e 2 probleminhas aqui que eu tenho que resolver. Queridos, em nome de Jesus, se você pega os 5 pães da sua vida e os 2 peixes da sua vida e você entrega para Jesus, Ele há de transformar esta situação de escassez em abundância. Não é
o que andam pregando, essa abundância financeira, que você vai vencer, você vai virar patrão. Não é isso não. Que Deus te abençoe, que você também tenha essas bênçãos. Mas a maior bênção que uma pessoa pode receber na sua vida é ter paz no coração, é ter a sensibilidade de descobrir, de entender que Jesus Cristo é o Senhor, único Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você parte desse princípio, você começa a ver os seus problemas como problema. Isso não vai mudar, porque ninguém aqui é bobo de achar que depois que você conhece a palavra de Deus, seus problemas acabaram. É a teologia tabajara, né? Seus problemas acabaram. Isso não existe. Jesus disse isso lá no Evangelho de João 16, capítulo 16, versículo 33. Refiro-vos essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Esse venci está no passado, ele já venceu. Mas ele não mentiu para a gente, ele disse: vocês vão ter aflições, tribulações, angústias, mas tenham bom ânimo, tenham coragem. Bom ânimo significa ter fé, acreditar que Deus pode chegar naquele momento em que ninguém mais acredita e mudar a sua história. Aliás, vou falar uma coisa bem para você, mas bem de perto para você. O nosso Deus muda a história. Quando Ele entra na história, Ele muda o final da história. Ele chega num casamento, não tem vinho, acabou o vinho, e para o judeu o vinho simbolizava a fartura, a alegria. Se num casamento, nas bodas, acaba o vinho, querido, vergonha para o noivo, vergonha para os pais da noiva, vergonha para a família inteira. Então você imagine a situação. Jesus chega a um casamento, e o casamento que ia ser um fracasso se tornou uma grande festa, uma grande bênção. Uma viúva que levava seu filho já morto, os pranteadores atrás dela choramingando, porque eram pagos para isso. Quando encontram Jesus, Jesus vira para o moço e diz: moço, levanta. Onde Jesus chega, Ele muda a história. Ele está chegando hoje na sua casa, através deste programa, para dizer para você que ainda há esperança, que o cenário que se desenhou na sua vida, de escassez, de vergonha, de humilhação, vai chegar ao fim. Para isso, receba hoje, na sua vida, no seu coração, Jesus como único Senhor e Salvador da sua casa e da sua família. A palavra de Deus é muito clara. Só há um Senhor, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E eu, como católico, não posso deixar de pregar a verdade. Jesus Cristo é o único Senhor, o único que pode nos salvar, o único que pode trazer paz para o nosso coração. No meio de tantas notícias, de tantos agouros, você encontra a paz, a serenidade no meio da tempestade. Vê se essa palavra não chegou hoje no seu coração. Vê se você não estava aí no meio do deserto, olhando para um lado, para o outro. Como é que eu vou alimentar meus filhos? Como é que eu vou pagar essas contas? Olha, Jesus Cristo, Ele não veio para te dar dinheiro, para te abrir portas de emprego. Ele faz isso, porque Ele é Deus, mas Ele não veio só para isso. Lá em João 3:16, aliás, é o resumo de toda a história da salvação. Diz assim: com efeito, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Com efeito, Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho único, para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Em algumas traduções, que é praticamente a mesma tradução, mas com efeito Deus amou o mundo de tal forma, não tem como se medir, não tem como mensurar esse amor.
amou de tal forma que enviou o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida para sempre. A primeira coisa que você tem que hoje buscar no fundo do seu coração, da sua alma, é Jesus Cristo como Senhor da sua casa, da sua vida, do seu trabalho, do seu emprego, de tudo. Ele é o Senhor, Ele é o dono. Ah, se Jesus não estivesse lá, naquele deserto, com aquelas pessoas. Aliás, as pessoas só foram para o deserto porque foram atrás dele. Estavam doentes, cansadas, sobrecarregadas. E ele mesmo fez o convite: vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. O alívio é para você, meu irmão, para você, minha irmã, por essa situação difícil que você está vivendo, por essa situação que tem envergonhado você, e Deus vai transformar esse deserto num vergel. O vergel é um pomar, é um jardim, onde os frutos, os mais gostosos, os mais bonitos de se ver, você vai contemplar. Esse momento de deserto, esse momento de só 5 pães, só 2 peixinhos, isso vai acabar. Deus vai multiplicar e você vai se alimentar espiritualmente de Deus. Você vai se encher de Deus, encher seu coração de tranquilidade, de paz. Você liga a televisão, o que você ouve? Muitas vezes, nos nossos telejornais, a desgraça só muda o nome, porque as desgraças são as mesmas. Hoje em dia, às vezes, você nem tem mais vontade de comprar jornal, porque são sempre as mesmas coisas, só muda os protagonistas, mas são sempre as mesmas histórias, calamidades, as tristezas. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando com você, é Ele falando para você hoje: traz para mim esse problema, traz para mim essa dificuldade, traz para mim. E eu vou transformar essa situação. Vinde a mim vós todos que estáis cansados. É você, é com você que eu estou falando. Você está cansado nesse hospital, acompanhando esse doente, nessa situação de adultério no seu casamento, sua família que cada um foi para um lado. É isso que você tem que apresentar para Jesus. Talvez até você tenha vergonha de dizer: olha, missionário Marcelo, eu não tenho mais nada para oferecer para Deus, o que sobrou foi isso aqui. Oferece para Deus, se aproxime de Jesus, entrega essas migalhas que você tem e diga: Senhor, o que eu tenho é isso. O que me restou de uma vida de pecado, de uma vida abandonada, de uma vida onde eu não te busquei como Senhor da minha vida, o que eu tenho o que sobrou é isso aqui. Mas agora eu venho te chamar para ser o Senhor da minha casa, o Senhor da minha vida, e eu quero recomeçar, quero reconstruir, e eu quero começar de novo um caminho contigo. Eu tenho certeza, meu querido, minha querida, que Deus há de cumprir todas as promessas que Ele tem na sua vida, porque Deus é Deus, não é alguém mitológico, alguém criado pelos povos. Não, Jesus de fato existe. Eu não ia dizer existiu, não, Ele existe, é o Verbo encarnado, é o Filho de Deus, que existe desde toda a eternidade, para trazer para você a paz que você precisa. Guarda esses momentos de dificuldade que você está vivendo, guarda eles agora num cantinho, porque não tem como você empurrar para debaixo do tapete. Você sabe o que acontece. Você que trabalha em casa de família, ou você que tem lá a sua secretária, se jogar o lixo para debaixo do tapete, ele vai ficar ali, ele não vai sumir, ele vai continuar ali. Então, o problema você também não vai empurrar para debaixo do tapete, ele vai continuar ali. Se você vai limpar a casa, você tira a teia de aranha, mas você não mata a aranha, ela volta e faz a teia de novo. Então, eu estou dizendo para você: junta seu problema ali no cantinho, que você vai resolver já ele. Agora, você vai se fortalecer na palavra de Deus. Você vai convidar Jesus para ser o Senhor da sua casa, da sua vida. Você pode fazer isso agora. E dizer: Jesus, olha, eu preciso de você. Eu cheguei ao fundo do poço. Eu não tenho mais força para nada. Eu já não tenho, eu já até descobri
que no fundo do poço ainda tem um porão. Tal é a miséria que você está vivendo. Abre teu coração diante de Deus, faz isso. Faz isso, rapaz, faz isso, moça. Senhora, faz isso. Você que está afastado de Deus há tanto tempo, está num deserto espiritual, e talvez você esteja dizendo agora para o seu coração: poxa, eu precisava mesmo ouvir isso. Então, se você acha que é com você, assume agora esta bênção, assume agora esta palavra, é para você. Eu falo com alegria no meu coração. O Senhor veio para resgatar a sua história. Se fortalece na palavra, recebe Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E aí, querido, e aí, querida, você vai olhar para o seu problema e você vai enfrentá-lo. Enfrentá-lo. Se é um exame que eu tenho que fazer, eu vou fazer o exame. Se é a cirurgia que eu vou fazer, eu vou fazer a cirurgia. Se é uma dívida que eu tenho que pagar, eu vou me esforçar e eu vou pagar essa dívida. Você vai ter coragem para enfrentar os seus desafios, os seus problemas. Porque seria muita hipocrisia da minha parte dizer assim: olha, recebe Jesus na sua vida agora e os seus problemas acabaram para sempre, para sempre. Olha, o meu telefone é congestionado de gente reclamando, propaganda falsa. Eu não posso pregar um evangelho colorido para você. A palavra de Deus é essa. Olha, muitas, diz o salmista, muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas livra o Senhor. O Senhor quer te livrar dessa situação difícil, mas, em primeiro lugar, se aproxime de Deus. Porque um Deus mágico, onde Ele chega e você não tem compromisso nenhum com Deus, nenhum. Você chega lá e diz: olha, eu tenho um problema assim, eu oro por você, você resolve o seu problema, você vai embora. Querido, eu simplesmente tirei a teia, mas a aranha continua lá. Ela vai voltar e vai fazer novamente a teia, e daqui a 2, 3 meses, ou até menos, você vai ligar para mim, você vai entrar no site da Comunidade Mãe do Redentor dizendo: olha, meu problema não foi resolvido. Por que não foi resolvido? Porque primeiro você precisava de um equilíbrio com Deus, de uma identidade, de apresentar a sua identidade como filho de Deus. Se você não assume a sua condição de pecador e de necessitado da graça de Deus, todas as outras coisas passam. O que é o homem? Quem é o homem? Você vê às vezes com tanto dinheiro, gente com tanto dinheiro, mas não consegue pagar por 5 minutos de paz. Não é verdade? Já pensou se vendesse? A Bolsa de Valores vendesse ações de paz? Todo mundo ia comprar. Mas eu quero dizer para você que você não precisa comprar não, porque ela já foi garantida na cruz do Calvário para você. E talvez você diga: Marcelo, o que eu preciso para ter essa paz? Eu tenho que pagar quanto? Não tem que pagar nada. Não tem que pagar nenhum centavo. Porque o alto preço já foi pago. Numa sexta-feira, quando Jesus pendurado na cruz, morreu por você e ressuscitou por você. Receba essa palavra no seu coração. Receba a graça de Deus no seu coração. Eu quero orar por você, mas nós vamos a um pequeno intervalo, breve, e eu volto em seguida. Estamos de volta com o programa Resgate. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Queridos, eu, como falava no bloco anterior, antes do nosso intervalo, a necessidade da entrega da vida para Jesus, para que os problemas estejam nas mãos do Senhor. Não vamos fazer de Deus o nosso empregado, não. Eu acho que a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Não é um Deus que você desafia: se você é Deus mesmo, faça agora. Não, eu acho que a gente tem que se colocar na nossa posição. Eu sou um pecador, necessitado da graça de Deus, preciso de Deus e reconheço Ele como o Senhor soberano
Senhor, Salvador da minha vida. Reconheço, começo reconhecendo a santidade de Deus, a soberania de Deus, a grandeza do Senhor Todo-Poderoso. Quando eu faço isso, quando eu abro meu coração para essa realidade, eu experimento a paz e eu reconheço a minha pequenez. Para a gente não cair no erro de começar a colocar Deus como nosso empregado. Deus, faz agora, se tu não fizer agora, tu não é Deus. Mas, peraí, vamos acertar os ponteiros aqui. Eu sou servo, sou filho de Deus e Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso e toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele em todos os momentos, por toda a eternidade. Eu quero orar por você agora de uma forma muito especial. Para você que já me conhece, já conhece o trabalho da comunidade Mãe do Redentor, para você que já conhece o programa Resgate e para você que está começando a assistir agora o programa. Eu quero orar por você para que você entregue sua vida para Jesus e em seguida nós vamos entregar os nossos problemas, os nossos pães, nossos peixinhos que já estão já murchos, já estão passados e nós vamos entregar nas mãos de Jesus e dizer, Senhor, transforma essa situação num verdadeiro milagre. Transforma essa situação de deserto num vergel, um grande pomar. Quero orar por você. Se você pode, estenda a sua mão, você que está no hospital, onde quer que você esteja. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, Criador do céu e da terra, em nome do Teu Filho Jesus, eu peço neste momento por este Teu Filho, por esta Tua filha, que está necessitando desta graça. Te peço, Senhor, que Tu possas abençoar esta pessoa, com a bênção do reconhecimento de que Tu és o único Senhor e Salvador. Faz com que este, Senhor, ou esta, que está afastada da Tua presença, que retorne ao Teu coração. Deus, nós confiamos na Tua graça, reconhecemos neste momento que somos pecadores e que precisamos da Tua graça. Recebemos ao Senhor como único Senhor, Salvador, Libertador das nossas vidas. E Te entregamos, ó Deus, em nome de Jesus, os nossos problemas. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares. Em nome de Jesus, Te entregamos, Senhor, os nossos pães, os nossos peixes, multiplica em bênção, transforma esse deserto, Senhor, numa situação estável, numa situação de tranquilidade. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Eu queria só deixar para você os nossos contatos, está aparecendo, aliás, durante todo o programa você viu aí a legenda com o telefone, que é o 3244-2428, e o principal, não é nem o telefone não, o principal meio de comunicação é o site www.mãedoredentor.com.br. Entre em contato conosco, dê seu testemunho, sua sugestão, conta para nós a sua história, nós queremos orar por você, que Deus abençoe sua vida, divulga para outras pessoas. E também dizer que o nosso programa você encontra também no site da comunidade Mãe do Redentor. Então, se você gostou desse programa e você quer, de repente, uma cópia, precisa de uma cópia do programa, você entra em contato lá no Fale Conosco, você entra no site mãedoredentor.com.br, fale conosco, você diz, olha, eu gostei do programa do dia tal, no canal X, e eu gostaria muito de receber. Daí a comunidade vai lá pedir a você, para que você faça o pagamento, pelo menos do correio, para que você receba o programa, tá bom? Não há nenhuma cobrança, nada disso não, para que você seja edificado com a palavra de Deus. Olha, foi muito bom, já passou o tempo, já acabou o programa, mas a gente se encontra em breve. Deus abençoe sua vida abundantemente, obrigado por tudo, fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.